Ouçam. Todas as pessoas que tenham assuntos perante o tribunal no ano acima mencionado devem prestar atenção ao aviso da diretoria do tribunal. Deus salve os Estados Unidos, o Mississippi e seu honrado tribunal. Você viu isso? Senhor Clark, pode anunciar a pauta? 2024K a 1178 SCT, Carly Gregg contra o Estado do Mississippi. Quem é o recorrente? É o Estado? O Estado, ok. Opa. Ok. Vamos ouvir você. Obrigado. Meritíssimo. Bom dia, excelências, com a permissão da corte. Meu nome é James Murphy e é uma honra e um privilégio estar aqui em nome de Carly Madison Gregg. Aqui na mesa comigo está Lance Bixson, e nós dois estamos honrados em estar aqui como advogados no recurso da senhorita Gregg. Agora, este caso trata, em última análise, de saber se uma criança de 14 anos recebeu um processo fundamentalmente justo. A Constituição dos Estados Unidos e a Constituição do Estado do Mississippi exigem isso antes. Um menor pode ser condenado à punição mais severa, recebendo a sentença mais dura que o Estado do Mississippi pode impor a um menor, que é a prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Advogado, vou interrompê-lo agora. Eu li a ordem de sentença. A ordem de sentença, neste caso, diz que ela foi condenada à prisão perpétua. Conforme o Estatuto, e acredito que isso apoia seu argumento sobre a sentença, a subseção 2 da Lei sobre Homicídio em Primeiro Grau oferece duas opções. O júri pode dar prisão perpétua, pode, você sabe, condenar à prisão perpétua. Se o júri não fizer, o juiz pode definir uma pena por prazo determinado. Eu não sei se concordo com você que isso é uma sentença de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. O júri, o Estatuto de Sentença no parágrafo 3, parece dizer que existe prisão perpétua. Não parece dizer, ele realmente diz que existe prisão perpétua. E então existe prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional ou uma pena por prazo determinado. Estou lendo essa ordem de sentença e, para mim, é prisão perpétua, não prisão perpétua sem liberdade condicional. Por que você afirma que o que está escrito na ordem de sentença não corresponde à sentença em si? Concordaríamos com Vossa Excelência nesse ponto. Se o Estado aceitasse isso, poderíamos facilmente apresentar nosso argumento sobre a sentença hoje. Creio que o Estado considerará que a sentença de prisão perpétua aplicada pela Lei de Liberdade Condicional, equivale à prisão perpétua sem chance de liberdade condicional. O júri, neste caso, recebeu uma orientação sobre a sentença que lhes deu a opção de sentenciar Carly à prisão perpétua ou à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional. Agora, em virtude dessas duas opções, se eles não estão dando a ela prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional, ao condená-la à prisão perpétua, eles estão dando a ela prisão perpétua sem liberdade condicional. Essas são opções mutuamente exclusivas. Sei que há um estatuto de liberdade condicional específico envolvido. Não lembro o nome do caso, mas sei que este tribunal já decidiu sobre a relação entre o estatuto de liberdade condicional e sentenças de prisão perpétua sem possibilidade de condicional em outros contextos. Falando estritamente, ou deixando de lado a aplicação do Estatuto de Liberdade Condicional por um momento, há duas opções nesse estatuto: prisão perpétua ou um período determinado de anos, e a sentença diz prisão perpétua. Então, não vejo uma inconsistência entre a ordem de sentença ou a sentença legal conforme o Estatuto. E como esse estatuto não menciona prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional como uma sentença legal para esse crime, eu ainda continuo exatamente onde estou. Tenho dificuldade em entender por que isso é visto como prisão perpétua, além da instrução do júri, que reconhecidamente não reflete a sentença. Temos diante de nós a ordem do tribunal sentenciando a senhorita Gregg à prisão perpétua, conforme o estatuto, e que aparentemente permite liberdade condicional. Concordamos, meritíssimo, com a interpretação de Vossa Excelência. Se o Estado também concordasse, poderíamos superar esse argumento. O Estado argumentou em resposta ao nosso memorial que, devido ao Estatuto de Liberdade Condicional, essa sentença de prisão perpétua equivale, na prática, a uma prisão perpétua sem possibilidade de condicional. Tenho certeza de que Vossa Excelência e o Tribunal sabem
A Assembleia Legislativa alterou o Estatuto de Sentença por Homicídio em Primeiro Grau 97.3.21, modificou esse estatuto com vigência a partir de 1º de julho de 2024 e acrescentou uma estrutura de sentença específica para menores, tanto para homicídio em primeiro grau quanto para homicídio capital. E o subseção 2C, que trata do homicídio capital cometido por menores condenados após 1º de julho de 2024, oferece ao júri duas opções, como acredito que Vossa Excelência concordaria. Dá ao júri a opção de sentenciar um menor condenado à prisão perpétua ou prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. No entanto, subseção 2B omite essa opção e só dá ao júri a única opção de prisão perpétua. E acredito que isso está de acordo com o que Vossa Excelência está dizendo. As opções de sentença por homicídio em primeiro grau para o júri, em um caso envolvendo um menor, só dão ao júri a opção de sentenciar o menor à prisão perpétua. E por que o Legislativo estabeleceu prisão perpétua sem liberdade condicional, no subseção 2C, sem definir prisão perpétua, como prisão com possibilidade de liberdade condicional? A única alternativa é que prisão perpétua inclua a possibilidade de liberdade condicional. Portanto, admitimos que este é o caso meritíssimo. Na verdade, se o tribunal interpretar as emendas dessa forma, nós admitimos esse argumento. Mas de 19 de março de 2024, quando o incidente ocorreu, até o veredito e a sentença serem proferidos em 20 de setembro de 2024, todo este caso, o caso inteiro, desde a investigação até a acusação, passando pelo litígio psiquiátrico, pelas petições apresentadas, pelas petições argumentadas, pelas avaliações de especialistas, pela fase de produção de provas, pelo julgamento, até a sentença, tudo aconteceu em aproximadamente 6 meses, 183 dias para ser exato. Em um caso médico envolvendo medicação psicotrópica, evidências e dissociação dessa natureza, esse ritmo foi extraordinário. O ritmo acelerado do processo afetou quase todos os aspectos e questões principais agora diante deste tribunal. Eu ia começar pela sentença, mas acho que o tribunal já discutiu isso. Se houver mais alguma pergunta sobre isso, nós certamente argumentaríamos que o estatuto alterado não dá ao júri a opção de sentenciar um menor condenado por homicídio em primeiro grau após 1º de julho de 2024. Nós argumentaríamos que as novas emendas não dão ao júri a opção de sentenciar, nem o juiz tem a opção de sentenciar um menor condenado por homicídio em primeiro grau, não lhes dá a opção de sentenciá-la à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Agora vou passar para as questões relacionadas ao caso Miller. Novamente, nós argumentaríamos que as novas emendas praticamente tornam o caso Miller obsoleto no contexto da sentença de um menor após as emendas. Mas supondo que a jurisprudência derivada de Miller ainda esteja em vigor e ainda seja a lei vigente quando se trata de determinar qual é a sentença adequada para um menor condenado por homicídio em primeiro grau, nós proporíamos que o arcabouço de Miller não foi observado neste caso. Miller exigia uma sentença individualizada antes que uma criança pudesse ser condenada a morrer na prisão. Estamos assumindo novamente que o Estado considera Carly Gregg sentenciado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. O processo aqui nunca foi a audiência cuidadosa e individualizada de sentença para menores prevista em Miller. A fase de sentença deste caso, e novamente este caso ocorreu, foi desde o acontecimento do evento em 19 de março de 2024 até o julgamento em 16 de setembro, concluindo em 20 de setembro de 2024. A fase de sentença, e vou usar esse termo com ressalvas, a fase de sentença deste caso consistiu no tribunal anunciando o veredicto do júri. E então, passando imediatamente para perguntar ao Estado se eles queriam chamar sua primeira testemunha para a fase de sentença, ao que o Estado respondeu. Eles queriam se apoiar nas provas já apresentadas e seguir só com os argumentos. E a defesa fez a mesma coisa. A defesa optou por se apoiar nas provas que já haviam sido apresentadas e prosseguir apenas com os argumentos. Agora, nós argumentaríamos que essa transição imediata do anúncio do veredicto para a fase de sentença foi totalmente inadequada à luz de Miller.
Não houve um processo significativo de produção de elementos atenuantes, nem foi dada à defesa a chance de reunir testemunhas de atenuação. Eles não tiveram oportunidade de chamar testemunhas, familiares, professores, e, na verdade, como parte do processo pré-julgamento, a defesa listou como uma das possíveis testemunhas a avó de Carly Gregg, Dona Vicky Breland, que também era mãe de uma das vítimas, Ashley Smiley. Ela foi listada como uma possível testemunha, mas não foi autorizada. Não foi autorizada a depor no julgamento, então faz sentido pensar que, se ela não pôde depor no julgamento, a pergunta que fica é: será que ela teria sido autorizada a depor na fase de sentença? Uso esse termo de forma vaga, pois não houve chance real de fazer uma audiência de sentença conforme Miller. Não houve uma investigação pré-sentença, o chamado PSI, nem relatório. O júri ouviu uma retórica confusa e contraditória da promotoria sobre liberdade condicional em certo momento. E, novamente, estou voltando à audiência de sentença. É confuso, o registro é confuso, quanto a se cada lado teve 7 minutos e meio, 15 minutos, no total, para seus argumentos de sentença, ou se cada um teve 15 minutos. Em certo momento, o juiz deu 7 minutos e meio para um lado e 15 para o outro. Então, não está claro para mim, pelo registro, se eles tiveram 7 minutos e meio para argumentar na fase de sentença ou 15 minutos para argumentar na fase de sentença, mas em determinado momento, durante o argumento do Estado na fase de sentença, o Estado disse ao júri: se vocês derem a ela, isso faz parte da instrução de sentença. Eles tiveram a opção de prisão perpétua ou prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional. O promotor ficou na frente do júri e disse a eles que, se vocês derem a ela prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional, nós não sabemos quando ela vai sair. Ela pode sair, e estou parafraseando aqui, ela pode sair em apenas 1 ano, o que acho que todos nós sabemos que está fora de cogitação para uma sentença de prisão perpétua. Mas ela pode sair em 1 ano. E, de novo, estou parafraseando, mas vocês podem vê-la no supermercado ou na igreja. Você pode encontrá-la em qualquer lugar público. Novamente, defendemos em nossas razões recursais que essa é um argumento impróprio do tipo regra de ouro. Isso apela para os medos da comunidade e isso é inadequado. E eu entendo que o Estado vai argumentar, e já argumentou em suas razões recursais, que a defesa não contestou isso. Mas, apesar dessa falha, pediríamos a este tribunal que analisasse isso sob a doutrina do erro evidente e ou de acordo com as alegações de defesa ineficaz que apresentamos em nossas razões recursais. Não vemos nenhuma razão estratégica para que uma defesa, um advogado de defesa competente, não contestasse esse tipo de retórica apresentada na fase de sentença. E, além disso, mesmo levando em consideração se a jurisprudência derivada de Miller ainda é a lei e ainda se aplica a casos de homicídio em primeiro grau e homicídio qualificado cometidos por menores. O registro está repleto de exemplos do porquê havia fatores atenuantes. E nós argumentaríamos que os jurados, novamente, supondo que eles a tenham sentenciado, eles optaram por sentenciá-la à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. E, aliás, deixe-me voltar um pouco, né? Eu me desviei só um pouco. Após as declarações da promotoria sobre a elegibilidade para a liberdade condicional e quando ela pode sair em 1 ano e você pode encontrá-la no supermercado. Assim que o júri iniciou as deliberações, ficou claro que a liberdade condicional era uma preocupação deles. E quanto tempo ela vai passar na prisão se receber a elegibilidade para a liberdade condicional? Porque eles enviaram uma pergunta, e vou parafrasear: se Carly receber elegibilidade para a liberdade condicional, se ela receber prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional, que é uma das 2 opções que o tribunal deu, se ela receber prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional, quanto tempo ela vai cumprir? Em anos? Então sabemos que isso estava na mente deles. Sabemos absolutamente que essa era uma pergunta que eles tinham em mente ao entrar nas deliberações. Nada minimiza o horror do que aconteceu com Ashley Smiley ou o trauma sofrido por Rhys Smiley, nada minimiza isso. Mas Miller exige que os tribunais distingam entre corrupção irreparável, juventude incorrigível e imaturidade transitória antes de condenar uma criança a morrer na prisão. Assumindo que o Estado esteja certo e ela tenha sido sentenciada à prisão perpétua sem liberdade condicional, foi isso que aconteceu. Ela foi condenada a morrer na prisão porque, sem possibilidade de liberdade condicional, acabará falecendo lá, o que é, na prática, uma sentença de morte.
E eu quero ler um memorial. Sr. Murphy, deixe-me interromper você por um instante. Quero esclarecer que este tribunal já afirmou que, para aplicar esse Estatuto de Liberdade Condicional, é proibida a liberdade condicional para condenados por homicídio em primeiro grau. Nós já decidimos, no contexto do caso Miller, que isso é o mesmo que prisão perpétua. Então, mas você ainda tem, acho que você admitiu, não só em relação aos comentários feitos pelo promotor, mas também em relação à própria audiência e à brevidade da audiência e assim por diante. Não houve objeções feitas pelo advogado de defesa que teriam preservado essa questão para apelação. Houve? Não houve objeções, meritíssimo. Sobre essa questão, meritíssimo, citamos um caso em nosso memorial, Presley v. State, que é o 474 Southern 2 de 612, um caso decidido por este tribunal em 1985, um caso em que a sentença foi anulada. E, nesse caso, um relatório de investigação pré-sentença havia sido preparado e apresentado ao tribunal. O Tribunal de Primeira Instância ofereceu ao advogado de defesa o mesmo que aparentemente fez neste caso, deu ao advogado de defesa a oportunidade de apresentar atenuantes e o advogado de defesa, mesmo assim, não conseguiu desenvolver de forma significativa as provas de atenuação. E o tribunal, nesse caso, anulou a sentença com base na fundamentação e na decisão. Isso, e vou citar o tribunal, no caso Presley, reconhecemos que há casos, mesmo quando o recorrente e seu advogado não conseguem preparar e completar o registro da sentença. Como foi feito neste caso ou não feito, conforme o caso, em que o tribunal de primeira instância deve considerar todos os aspectos, antecedentes e registros em uma audiência de sentença para que uma sentença justa e adequada possa ser imposta. Assim, submetemos a vossas excelências que este tribunal pode impor esse dever ao tribunal de primeira instância, assim como ao advogado de defesa. E mesmo excluindo essa alegação de erro evidente que estamos apresentando aqui hoje para dar ao tribunal a autoridade de revisar isso, novamente, acredito que apresentamos o caso Strickland v. Washington, uma alegação de assistência ineficaz do advogado. Não vemos razão estratégica para o advogado de defesa não pedir mais tempo. Este tribunal pode avaliar o requisito de prejuízo do caso Strickland sem saber quais provas de mitigação poderiam ter sido descobertas se esse trabalho tivesse podido prosseguir? Acredito que poderíamos avaliar o requisito de prejuízo com base no que sabemos sobre o que já havia sido apresentado anteriormente no caso. Tivemos 2 psiquiatras forenses que testemunharam neste caso, e acredito que até mesmo o psiquiatra forense do Estado opinou que Carly não era uma psicopata, que ela não era má, e que ela chegou perto, e estou parafraseando aqui, que ela chegou perto da avaliação necessária para atingir o padrão McNaughton. Até mesmo o próprio psiquiatra do Estado afirmou isso. E então havia também o psiquiatra da defesa que concluiu que ela realmente atendia ao padrão McNaughton. Então, a falha do advogado de defesa em, pelo menos, reconvocar essas testemunhas para depor no contexto da fase de sentença seria claramente prejudicial para destacar os pontos que eles já haviam exposto anteriormente no processo, aplicando-os à fase de sentença. Acredito que isso é totalmente prejudicial, meritíssimo. Além das questões já mencionadas, as testemunhas leigas que poderiam ter sido reunidas e apresentadas, os familiares que creio estarem presentes hoje estavam prontos para testemunhar por Carly na sentença. Professores, amigos, todas essas pessoas. Até onde sabemos, e conforme consta nos registros, todos eles teriam testemunhado em favor de Carly e teriam apresentado provas atenuantes favoráveis a ela. Sim, meritíssimo, afirmamos que os autos bastam para avaliar o requisito do prejuízo na análise de Strickland. Agora, fora as questões de sentença que discutimos, meritíssimo, o Tribunal de Primeira Instância anunciou, na primeira interação entre o Tribunal de Primeira Instância e as partes, neste caso, anunciou não apenas uma vez, mas 2 vezes que este tribunal não adia casos. E até comentou que já ouviram antes que este tribunal não adia casos.
Agora, essa postura molda o clima do litígio desde o início. Agora, você pode perguntar, isso já seria abuso de discricionariedade? Argumentamos isso citando Leonard V. Leonard, onde foi discutido se um tribunal pode emitir negativas gerais de adiamentos. E esse tribunal decidiu que é abuso de discricionariedade prejulgar e predeterminar que não serão permitidos adiamentos sob nenhuma circunstância. Afirmamos que foi exatamente isso que o Tribunal de Primeira Instância fez ao anunciar desde o início que não concederia adiamentos. Agora, o Estado afirmou em sua resposta que isso não foi uma negação geral de adiamentos. Foi só uma tentativa do Tribunal de Primeira Instância de evitar táticas protelatórias dos litigantes. Mas, meritíssimo, analisando todo o conteúdo das transcrições, não vimos nenhuma ressalva feita. Não houve nada disso, nenhum sem adiamentos, a menos que aconteça tal coisa, ou sem adiamentos, a menos que haja um motivo realmente forte. Houve uma negativa geral de adiamentos. Assim, o Estado vai sustentar perante o tribunal. A defesa nunca pediu adiamento. Então, não há prejuízo algum. É um erro inofensivo. Mesmo que seja um erro, o tribunal emitir uma negativa geral de adiamentos, esse erro é inofensivo. Mas, quanto a isso, meritíssimo, nós gostaríamos de apresentar uma infinidade de casos, incluindo a regra 103C das regras de prova do Mississippi, que diz que nenhuma objeção adicional ou oferta de prova é necessária quando a decisão do tribunal é definitiva. Smith v. State, que citamos, 724, Southern Secondate, 280. As regras de preservação não exigem ações que não teriam utilidade prática. Senhor Murphy. Sem que nenhuma petição tenha sido apresentada, exatamente o que temos nos autos para que possamos dizer que foi um abuso de discricionariedade não conceder um pedido de adiamento. Bem, não foi necessariamente um abuso de discricionariedade não conceder um pedido de adiamento, porque, obviamente, como nós mesmos admitimos, não houve pedidos de adiamento. Mas há algum motivo para um adiamento? Eu nem ouvi você argumentar se havia algum motivo para um adiamento que foi considerado, cogitado e não solicitado. Você está simplesmente pedindo, como uma questão de direito, que a gente considere que o juiz de primeira instância errou porque ele fez uma declaração. Bem, meritíssimo. E, novamente, voltando a essa linha de casos que basicamente diz um litigante ou advogado não precisa pedir algo que sabe ser impossível só para preservar a alegação de erro. É exatamente isso que a regra de provas 103C do Mississippi diz. Não é preciso objeção ou oferta de prova se a decisão do tribunal for definitiva. Essa exigência não existe. Doutor, objeção adicional sugere que já houve uma objeção antes. Então, acho que esses casos que você está citando e o texto dessa regra ainda parecem exigir uma objeção inicial ou um pedido que seja indeferido. Sei que no caso Leonard contra Leonard, um pedido foi negado e o tribunal revisava essa decisão por erro. Era isso. E eu acho que as regras civis, pelo menos as regras do processo civil, exigem que qualquer pedido feito ao tribunal seja feito por meio de pedido, pedido por escrito antes do julgamento ou durante o julgamento e pedido oral. Então, mesmo assim, eu entendo seu argumento, mas não ouço você dizendo nenhum motivo pelo qual isso foi um erro. Bem, meritíssimo, foi um erro porque, antes de tudo, intimidou as partes. Eu odeio dizer isso, talvez com medo, mas voltando ao caso Smith contra o Estado. Não tenho certeza se alguém foi intimidado neste caso, lendo apenas a transcrição. Me parece que houve uma participação muito ativa dos advogados neste caso. E certamente não há razão para que um pedido não pudesse ter sido feito. Mas eu só estou me perguntando, sabe? Me dê alguma base para o adiamento. Bem, meritíssimo. E isso entra nas ordens para avaliações psiquiátricas que achamos que foram prematuras e além do escopo das regras de procedimento criminal do Mississippi. Os litigantes, eles foram muito ativos, meritíssimo. Eles pareciam se esforçar ao máximo para cumprir as determinações do tribunal ou na ausência delas, e destaquei isso no meu memorial. Então, repito hoje, pauta acelerada. Anunciou que este julgamento está marcado para o dia 16 de setembro e não vemos absolutamente nenhuma razão para que esse julgamento não possa prosseguir. Todos se esforçaram ao máximo para cumprir o cronograma do julgamento. Como deveriam mesmo, não é? Digo, é isso que queremos, um julgamento rápido. Temos tantos casos que passam por aqui e são adiados e adiados e adiados, e agora temos um que está avançando rapidamente pelo sistema, que é supostamente como deveria funcionar.
E não há nada nos autos que indique que um adiamento deveria ter sido concedido. Bem, estava continuando de forma rápida às custas dos direitos constitucionais de Carly. O Tribunal de Primeira Instância ordenou que ela fosse submetida a avaliações de competência e insanidade no momento do crime, antes que o limite do artigo 17.4 para anunciar a defesa de insanidade tivesse sido alcançado. Isso não está previsto nas regras. Os advogados de defesa apresentaram um pedido de recurso interlocutório contra essa decisão. Os direitos constitucionais dela foram, nós diríamos, atropelados, porque eles foram obrigados a entregar informações sigilosas, registros médicos que, de outra forma, não teriam que entregar ao Estado, exceto pela defesa de insanidade, que ainda não tinha sido apresentada ao tribunal quando foi ordenada a entrega. Claro, o advogado de defesa, em determinado momento, disse que pretendíamos alegar defesa por insanidade, mas com todo o respeito a todos os advogados envolvidos neste caso, e até mesmo ao tribunal de primeira instância, nenhum de nós é psiquiatra ou psiquiatra forense. Como advogado de defesa, anunciar no início do caso, antes do meu cliente ser avaliado por um psiquiatra forense. E para mim, como advogado de defesa, dizer que vamos alegar defesa por insanidade, eu acredito que isso é negligência profissional. Porque eu não sei o que o avaliador vai dizer depois que esse avaliador analisar todos os registros e entrevistar a Carly e faz uma determinação sobre se ela atende ao padrão Emnagten. Então, eles foram forçados, eles receberam uma escolha sem alternativa real, ou entregavam esses registros e abriam mão dos privilégios que acompanham a entrega desses registros, ou abriam mão da defesa completamente, e eles escolheram preservar essa defesa, e até que eles apresentem a notificação de defesa por insanidade do 17.4, o tribunal não tem esse poder. O tribunal não tem o poder de ordenar que Carly se submeta a avaliações psiquiátricas a pedido do Estado. O tribunal, isso se aplica, certo? O Estado fez uma petição, se não me engano. Me corrija se estiver errado, pois há muita coisa neste processo. E o tribunal aceitou a petição do Estado e enviou a senhorita Gregg para avaliação, tanto quanto a competência para ser julgada, quanto a questão de Emnagten, correto? Mas o psiquiatra, conselheiro, não me lembro qual deles, para quem o tribunal enviou a senhorita Gregg para essa avaliação, chegou a uma opinião sobre a competência para ser julgada, mas se recusou a emitir uma opinião sobre Emnagten. Isso está correto? O perito inicial do Estado, sim, correto. Tudo bem. O fato do perito recusar abordar Emnagten ou opinar sobre isso altera seu argumento de que foi errado enviá-la para essa avaliação? Na avaliação, ela se recusou a opinar devido a questões envolvendo maconha ou algo similar. Independentemente dos motivos, isso afeta seu argumento de que o juiz errou ao ordenar isso? Isso absolutamente não afeta o meu argumento. Aquilo foi prematuro e foi incorreto. E estava fora do poder do tribunal ordenar esse exame naquele momento. E você está dizendo que o prejuízo resultante disso foi que fez a defesa revelar sua estratégia cedo demais e forçou a defesa a divulgar documentos que, de outra forma, ainda não teriam sido divulgados? Entre outras coisas, sim. Mas esses documentos teriam sido divulgados porque a defesa realmente seguiu com a defesa de insanidade. Sim, meritíssimo. Se a defesa tivesse decidido, no final das contas, seguir com a defesa de insanidade, esses documentos teriam sido apresentados. Mas se as regras tivessem funcionado como deveriam e o prazo tivesse seguido o que as regras exigem, então a defesa teria feito com que Carly fosse avaliada pelo seu próprio perito, que teria revisado todos esses registros, entrevistado Carly e chegado a uma conclusão. Sim, ela se qualifica para a defesa de insanidade de Emnagten. Então você entrega tudo, mas se o avaliador e o perito dissessem que ela não se qualifica, o Estado não teria acesso aos documentos privilegiados. O Estado não pode fazer com que o perito deles a avalie. Então, ao adiantar e ordenar que o Estado possa avaliá-la antes do tempo, isso inverte todo o processo. Isso dá ao Estado acesso a documentos aos quais talvez eles não tivessem acesso de outra forma, e com esses documentos privilegiados. Claro, vem também as renúncias das comunicações que Carly teve com seus médicos, psiquiatras e conselheiros, entre outras coisas. Acredito que todos reconheceriam e pediríamos ao tribunal o reconhecimento judicial.
que cada avaliação de alguém afetaria a próxima avaliação e pelo fato de o Estado ter sido o primeiro, acredito que o Estado teve a primeira oportunidade de avaliar Carly. Porque o primeiro perito da defesa estava levando mais tempo para avaliá-la do que o inicialmente previsto. E voltando a isso, eles certamente não estavam fora do prazo deles. De acordo com a regra 17.4, a defesa tem até o prazo para apresentar moções pré-julgamento para alegar a defesa de insanidade. E, neste caso, o prazo do tribunal para moções pré-julgamento era 30 de agosto de 2024. O tribunal passou a exigir os relatórios em junho ou julho daquele verão, antes do prazo das moções pré-julgamento em 30 de agosto. Então, o tribunal emitiu a ordem em 3 de julho para que ela se submetesse a uma avaliação por um perito do Estado. Ok, senhor Murphy. Há mais alguma pergunta para ele neste momento? Ok. Tudo bem. Obrigado, senhor Murphy. Obrigado. Ok, senhora Hartmann. O tribunal vai ouvi-la neste momento. O senhor Murphy usou mais 9 minutos em sua apresentação principal. Portanto, se necessário, o tribunal também concederá tempo adicional para a senhora. Obrigada, meritíssimo. Excelentíssimo tribunal. Bom dia, meu nome é Alison Hartmann, eu represento o estado do Mississippi em nome da procuradora-geral Lynn Thigpen. O tribunal deve manter as condenações e sentenças de prisão perpétua de Carly Gregg por homicídio doloso em primeiro grau e tentativa de homicídio doloso em primeiro grau. Como todos os aspectos do julgamento dela foram justos e nenhum erro foi cometido no tribunal de primeira instância, Gregg levantou várias questões relacionadas tanto à fase de culpa quanto à fase de sentença do seu julgamento. A maioria dessas alegações está preclusa porque ela não apresentou objeção no momento oportuno ou não levantou essas questões no tribunal de primeira instância. Mesmo deixando de lado a renúncia, todas as alegações dela são infundadas e devem ser negadas. Gostaria de começar com as questões da fase de fixação da pena, porque pareceu que foi nisso que a maior parte do argumento da advogada adversária se concentrou, e depois voltar para as questões da fase de determinação da culpa, conforme o tempo e o interesse permitirem. É fundamental deixar claro desde o início que Gregg foi condenado à prisão perpétua sem liberdade condicional por homicídio em primeiro grau e à prisão perpétua por tentativa de homicídio em primeiro grau. Em qual parte do autos está a sentença dela? Meritíssima, precisamos olhar para a lei de liberdade condicional e para a sentença. Entendo que a lei de liberdade condicional proíbe o benefício para sentenciados à prisão perpétua e que há casos que afirmam que, na prática, toda sentença acaba sendo perpétua, sem chance de liberdade condicional. Mas há uma questão neste caso sobre a orientação dada ao júri e sobre uma sentença ilegal e... Por isso, considero importante analisar, separando por um momento a aplicação da Lei de Liberdade Condicional e focando na sentença e no Estatuto de Sentenciamento. Neste caso, permite 2 sentenças: prisão perpétua, se isso for determinado pelo júri, e uma pena por tempo determinado. Tudo bem, então, a sentença neste caso determina prisão perpétua, salvo se uma lei de liberdade condicional for aplicado, o que pode ser alterado pelo legislativo a qualquer momento. Eu não entendo, eu entendo porque você diz que o efeito da sentença dela é prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, e acho que isso é relevante para a discussão do caso Miller. Sobre a sentença ilegal e a instrução do júri, considero relevante o que diz essa ordem de sentença. Então, o que é a sentença? Você vai concordar comigo? A ordem de sentença diz prisão perpétua? Sim, meritíssima. Eu não concordo. Você vai concordar comigo que essa é uma das sentenças legais previstas no Estatuto de Sentenciamento? Sim, meritíssima. Portanto, a sentença legal prevista no Estatuto alterado, como mencionado, é prisão perpétua. Se o Legislativo mudasse o Estatuto na próxima sessão e removesse a parte que impede condenados por homicídio em primeiro grau de serem elegíveis para a liberdade condicional, não vejo motivo para isso. Mas se acontecesse, essa restrição deixaria de existir. É isso que, na prática, eleva isso a uma sentença de prisão perpétua, como já decidimos. Então, de repente, ela não estaria mais sentenciada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Isso está correto? Acho que sim, meritíssima, pois foi isso que o tribunal fez em Johnson contra o Estado. Foi este tribunal. Johnson foi originalmente condenado em 2000, que foi antes do caso Miller, e ele foi sentenciado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, que era basicamente uma sentença obrigatória de prisão perpétua sem liberdade condicional antes do caso Miller. Ele entrou com pedido de revisão criminal, teve sucesso e obteve nova audiência de resentenciamento no Tribunal de Primeira Instância.
O Tribunal de Primeira Instância realizou a audiência conforme o caso Miller, considerou seus fatores e o sentenciou novamente à prisão perpétua. E então este tribunal interpretou essa linguagem de prisão perpétua, que é idêntica ao que temos aqui, e considerou o Estatuto de Liberdade Condicional e disse que é preciso ler o Estatuto de Sentença e o Estatuto de Liberdade Condicional para entender o que realmente significa a sentença de prisão perpétua. Ao considerar ambos os estatutos juntos, sob o novo Estatuto de Sentença, prisão perpétua significa sem liberdade condicional. Acho que o tribunal pode apenas consultar sua decisão em Johnson versus Estado, que é bastante instrutiva sobre isso, porque é um dos únicos casos que realmente interpreta o Estatuto de Sentença Alterado, que entrou em vigor em julho de 2024. Este tribunal reconheceu que é preciso ler juntos os Estatutos de Sentença e Liberdade Condicional para dar sentido ao que prisão perpétua realmente significa. Porque, como Vossa Excelência mencionou, a prisão perpétua é a pena máxima prevista no Estatuto de Sentença. É necessário analisar a lei de elegibilidade para a liberdade condicional para entender o que prisão perpétua significa. No caso Parker v. State, decidimos que é necessária uma determinação quando essa lei de liberdade condicional se aplica. A redação parece estranha, mas dissemos: se o réu deve ser condenado à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional, mesmo com o Estatuto de Liberdade Condicional. O júri foi instruído ou Parker foi apresentado ao Tribunal de Primeira Instância para tentar decidir se a prisão perpétua deveria valer independentemente do Estatuto de Liberdade Condicional? Desculpe, você quer saber se o Tribunal de Primeira Instância deveria ter avisado você? Pergunto se houve tentativa de seguir Parker v. State. No Tribunal de Primeira Instância, se a senhorita Gregg seria sentenciada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, sob o argumento de que a lei de liberdade condicional a veda. Em Parker, afirmamos ser preciso decidir se a sentença será prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional, apesar da lei de liberdade condicional. Quero saber se o procedimento de Parker foi seguido aqui. Foi sim, meritíssima. Na conferência de instruções ao júri para a sentença, o tribunal e as partes estavam discutindo as instruções de sentença. E lá, o tribunal estava analisando as instruções propostas pelo Estado e as instruções propostas pela defesa. E tanto o tribunal quanto as partes reconheceram que, de acordo com Miller, teria que haver uma audiência de conformidade com Miller. Mas, segundo o Estatuto de Sentença do Mississippi, tal como alterado, prisão perpétua significava sem possibilidade de liberdade condicional. Todas as partes reconheceram que, nessa primeira opção de sentença, prisão perpétua equivalia, na prática, a uma pena de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Isso é verdade, mas isso nos remete ao problema da instrução ao júri. Prisão perpétua sem liberdade condicional não é, por si só, uma sentença legal segundo o Estatuto para menores condenados por homicídio em primeiro grau. Não consta no Estatuto, certo? Sim, você está certa. O texto do Estatuto só menciona prisão perpétua, não diz nada sobre a ausência de liberdade condicional. E então, aquela instrução ao júri levou o júri a acreditar, quero dizer, ela mudou, ela simplesmente não seguiu o Estatuto de Sentenças porque ela explicou ao júri sobre prisão perpétua sem liberdade condicional ou prisão perpétua, mas acho que para o júri prisão perpétua significava o quê? Uma sentença de prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional, mas não é isso que o Estatuto prevê. E o Estatuto, se você olhar as duas subseções juntas em particular, fica bem claro que uma sentença de prisão perpétua significa, de acordo com o Estatuto, prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional. Então, eu discordo dessa interpretação do Estatuto porque acho que ainda é preciso ler o Estatuto em conjunto com a Lei de Liberdade Condicional. Entendo sua hesitação em admitir, mas este tribunal já decidiu várias vezes que os estatutos de liberdade condicional e de sentença devem ser lidos juntos. Certo. E eu posso discordar disso porque, novamente, o que acontece é que já sentenciamos algumas pessoas neste estado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional por causa da lei de liberdade condicional. O que acontece com o Legislativo? O Legislativo, no passado, já reformou os procedimentos de liberdade condicional e a própria liberdade condicional. E se o Legislativo mudar o Estatuto, retirar essa linguagem e tornar pessoas culpadas de homicídio em primeiro grau aptas à liberdade condicional, precisaríamos ressentenciar todos condenados à prisão perpétua sem liberdade condicional porque analisamos juntos os estatutos de sentença e liberdade condicional?
Não, eu acho que Johnson, a decisão desta corte em Johnson contra o Estado indica que é o estatuto em vigor no momento da sentença. Porque mesmo que Johnson tenha sido sentenciado em 2000, ele foi ressentenciado. É um estatuto de sentença. Sim, a lei de liberdade condicional não é uma lei de fixação da pena. A lei de liberdade condicional veda a liberdade condicional. Certo. Neste caso, o tribunal também analisou a lei de liberdade condicional vigente quando Johnson foi sentenciado novamente. O tribunal está reescrevendo uma lei de liberdade condicional como uma lei de fixação da pena, quando o legislativo claramente quis regular apenas a liberdade condicional? Não concordo, meritíssima. É apenas uma interpretação do que prisão perpétua no Estatuto de Sentença realmente significa. Porque, para determinar o que prisão perpétua significa, novamente é preciso considerar a elegibilidade para a liberdade condicional. E, para isso, é necessário consultar a lei de liberdade condicional. Então, a única maneira de interpretar prisão perpétua é consultar a lei de liberdade condicional para determinar se há ou não elegibilidade para liberdade condicional sob esse estatuto. Então, doutor, como o senhor reconcilia uma parte do estatuto dizer prisão perpétua e outra dizer prisão perpétua sem liberdade condicional? Por que se preocupar em diferenciar essas duas penas no estatuto, se vamos fingir que não há distinção entre elas? Concordo, meritíssima, que é curioso que as disposições sobre homicídio capital e homicídio em primeiro grau estejam escritas de forma diferente no Estatuto. O senhor acredita que o legislativo queria que elas fossem tratadas de forma diferente na prática, no mundo ou no tribunal? Possivelmente, meritíssima, mas há uma diferença clara entre homicídio capital e homicídio em primeiro grau. Tendemos a ver o homicídio capital como mais grave, mas o homicídio em primeiro grau exige intenção deliberada, propósito, premeditação. O homicídio capital não exige isso. Você pode ser condenado por homicídio capital sem realmente matar ninguém. Isso mesmo. Então, por que fazemos essa distinção onde alguém que faz algo que nem é tão grave quanto assassinar ou matar alguém recebe prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional? Isso está no Estatuto, prisão perpétua sem liberdade condicional. Agora você fala para ignorar que a seção anterior só menciona prisão perpétua sem detalhar a condicional. Isso é desonesto, advogado. Não, meritíssima, não peço que ignore isso. Apenas destaco a diferença entre as duas disposições. E a parte do Estatuto de Sentença para homicídio qualificado também prevê a opção de prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional, enquanto a disposição de sentença para homicídio em primeiro grau não prevê prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional. Acredito que há uma diferença intencional ao permitir elegibilidade para liberdade condicional no Estatuto de Sentença de homicídio qualificado. Mas você está tratando eles da mesma forma. Esse é o meu ponto. Obrigado. Sim, excelências, acredito que, ao analisar Johnson contra o Estado, este tribunal encontrará orientação sobre como lidar com esta questão, pois lá o tribunal tratou justamente do Estatuto de Sentença e do de Liberdade Condicional, ambos analisados juntos. E este tribunal assim se pronunciou. De acordo com o Estatuto de Sentença, a expressão prisão perpétua, sob a subseção 2b, que é a subseção aplicável neste caso, prisão perpétua significa sem liberdade condicional, quando você considera o Estatuto de Liberdade Condicional. O tribunal afirmou que é preciso considerar o Estatuto de Liberdade Condicional e que, após isso, prisão perpétua na subseção 2b não prevê liberdade condicional. Assim, sabemos que Carly Gregg recebeu prisão perpétua sem liberdade condicional e não com possibilidade de condicional. E, junto com isso, o júri de Carly Gregg tinha a discricionariedade de impor uma sentença de prisão perpétua ou, se não conseguisse chegar a um consenso, deixar que o juiz decidisse a pena. E isso é consistente com a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos no caso Miller, que exigiu uma audiência de sentença individualizada, após a qual o júri ou o juiz considera os fatores Miller antes de impor uma sentença de prisão perpétua. E nem a Suprema Corte nem este tribunal jamais estabeleceram passo a passo exatamente como uma audiência Miller deve ser conduzida. Se você olhar para Montgomery contra Louisiana, por exemplo, ou Chandler contra o Estado neste tribunal, ou McGilvery, a Suprema Corte e este tribunal dizem que o réu deve ter a oportunidade de apresentar provas para apoiar os fatores de Miller, seja pelo júri ou pela autoridade sentenciante, que pode ser o tribunal de primeira instância. Em certas circunstâncias, considerar a juventude e suas características associadas usando os fatores de Miller. E foi isso que aconteceu aqui. Gregg teve a oportunidade de apresentar provas sobre os fatores de Miller.
E a estratégia de defesa dela no julgamento foi focar em permitir que o juiz a sentenciasse, em vez do júri, porque a competência do juiz para fixar a pena era de apenas 20 a 40 anos. Acho que a estratégia de defesa dela era clara: esperar sentença do juiz, não do júri, buscando pena menor. Mas a instrução ao júri SS1 que está nos documentos do cartório de 1093 a 1094, ela expõe claramente o padrão Miller e diz: instrui o júri sobre quais são os fatores Miller e instrui o júri a considerar esses fatores ao determinar se deve ou não sentenciar Greg à prisão perpétua. E isso, na prática, foi a audiência Miller. Só porque Greg agora diz que gostaria de ter apresentado mais provas, não significa que ela não recebeu tudo a que tinha direito. De acordo com Miller, que foi uma audiência de sentença individualizada separada, o júri considerou os fatores Miller e exerceu sua discricionariedade para impor prisão perpétua, em vez de deixar que o juiz decidisse sua punição. E acho que, voltando um pouco sobre a questão da orientação ao júri, também é fundamental reconhecer isso. Greg não apenas não se opôs à orientação ao júri proposta pelo Estado, que é a SS1, mas ela, na verdade, retirou suas próprias instruções propostas e concordou com as instruções do Estado. Acredito que isso vai além da renúncia, pois Greg concordou com as instruções de sentença. Agora ela não pode, no recurso, alegar erro do tribunal de primeira instância nas instruções, pois concordou com elas. Como mencionei, Greg recebeu tudo a que tinha direito sob Miller, aquela audiência de sentença individualizada. O júri considerou os fatores de Miller e o Estado apresentou provas suficientes sobre cada um dos fatores de Miller para sustentar o veredicto do júri. O Estado apresentou provas sobre sua idade cronológica e como seu nível de maturidade, nível de educação e capacidade de manter relacionamentos superaram sua pouca idade, que era 14 anos. Quanto à família e ao ambiente doméstico dela, ela teve uma infância difícil no começo. Mas depois que ela saiu da casa do seu pai biológico, para todos os efeitos, ela passou a ter uma vida familiar ótima. Os pais dela apoiavam seus hobbies, levavam ela para aulas de violão, karatê, apoiavam seu sucesso acadêmico e, mais notavelmente, quando ela tinha problemas de saúde mental, logo a levavam ao psiquiatra para receber ajuda e terapia. E então os outros fatores de Miller, as circunstâncias do crime de homicídio. Obviamente, o júri aqui ouviu evidências significativas sobre a natureza horrível do assassinato. Ouviu relatos e viu fotos que mostravam que Greg atirou 3 vezes a queima-roupa no rosto da mãe dela. Então, obviamente, as circunstâncias do homicídio pesaram a favor da sentença de prisão perpétua. Então, este tribunal deve confirmar as sentenças dela, porque ela teve uma audiência em conformidade com Miller. A audiência e as instruções do júri seguiram adequadamente o estatuto e o Estado apresentou provas suficientes para justificar a imposição da sentença de prisão perpétua. E eu também quero falar brevemente sobre a alegação do Greg em relação à má conduta da promotoria. Justifique seu comentário sobre a instrução do júri que seguiu o estatuto. Não gosto de voltar a esse assunto. Mas o estatuto, quando você diz o estatuto de sentença, não tem uma opção de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Sim. Simplesmente não tem essa possibilidade. Isso mesmo. Então, quando estamos em uma situação por causa de um caso deste tribunal, o caso Johnson, os casos em que basicamente decidimos isso. Na prática, toda sentença de prisão perpétua é sem possibilidade de liberdade condicional. Então podemos muito bem ir em frente e sentenciá-los a isso. Estamos em uma situação em que estamos tentando lidar com isso. O precedente deste tribunal pode até tornar plausível o argumento de que uma instrução ao júri que simplesmente não segue a linguagem do próprio estatuto de sentença, segue a linguagem ou segue a lei. Isso não parece um problema para você, já que não podemos seguir o estatuto de sentença escolhido pelo legislativo? Essas emendas, aliás, ocorreram após Johnson e Miller. Sim, isso não parece um problema para você. No fundo, precisamos descumprir o estatuto para segui-lo. Acho que a instrução da sentença seguiu o estatuto, indicando prisão perpétua como opção, não prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Na verdade, as instruções de sentença não mencionavam prisão perpétua sem liberdade condicional, apenas prisão perpétua.
E foi isso que o júri sentenciou Greg a cumprir, e nós sabemos que isso é sem liberdade condicional. Pois, conforme a lei de liberdade condicional, homicídio em primeiro grau não permite liberdade condicional, então, tecnicamente meritíssima, a instrução seguiu o estatuto. Especialmente ao considerar o trecho do estatuto sobre liberdade condicional. Se não houver mais perguntas sobre a fase de fixação da pena do julgamento do Greg, vou abordar as questões que a advogada da parte contrária levantou sobre a fase de determinação da culpa. Primeiro, sobre o argumento do Greg de que o tribunal de primeira instância, prospectivamente, negou todos os pedidos de adiamento. Acho exagero dizer que o tribunal de primeira instância negou expressamente qualquer pedido. Isso foi durante uma conferência de status, onde as partes estavam discutindo prazos e como o caso estava agendado em relação ao andamento do processo. E o tribunal apenas expressou sua antipatia geral por adiar casos, mas é fundamental neste caso que Greg nunca pediu um adiamento. Ela nunca pediu mais tempo, ela nunca indicou que precisava de mais tempo para fazer qualquer coisa. Então, não havia realmente nada efetivamente passível de apreciação por este tribunal, porque não houve indeferimento de nenhum pedido. Então, nós apenas argumentaríamos que ela renunciou a essa alegação e que não há decisão para este tribunal sequer revisar em relação à suposta negação de uma moção de adiamento. Passando para a questão de Minagten, na verdade, Greg argumenta mais a forma do que o conteúdo aqui. Porque a verdade é que, desde o início das audiências preliminares, das conferências de agendamento, das conferências de status, ela indicou repetidamente que pretendia seguir com a defesa de insanidade. Em nossas razões, citamos todas as vezes em que ela manifestou intenção de apresentar defesa de insanidade ao Tribunal de Primeira Instância. E também contestaríamos a alegação dela de que o Estado teve a primeira oportunidade de avaliá-la. Foi o tribunal que nomeou originalmente o Dr. Gugliano para avaliar Greg, tanto quanto a capacidade de ser julgado, quanto a insanidade segundo Minagten, e como Vossa Excelência reconheceu anteriormente, a doutora Gugliano não se sentiu confortável em prosseguir com a avaliação de Minagten, devido ao fato de que Greg estava tomando alguns medicamentos e havia um histórico dos remédios que lhe haviam sido prescritos. Então, depois disso, Greg contratou sua própria especialista, que foi a doutora Webb, para realizar sua avaliação. Ela acabou não usando a doutora Webb e contratou a doutora Clark, que teve a primeira oportunidade de avaliá-la, mas ela não havia terminado sua avaliação quando o especialista do Estado, o Dr. Pickett, começou a sua avaliação. E o mais importante neste ponto, novamente, é o fato de que Greg não se opôs a nada disso acontecendo. Nunca houve um momento em que o juízo de primeira instância disse que iria nomear especialistas para realizar avaliações de Minagten e que Greg disse, não, nós nos opomos a isso. Nós não queremos que ela seja avaliada, nós não vamos alegar insanidade. A única solicitação que ela fez em todo esse período foi que o especialista dela a avaliasse antes do especialista do Estado. Mesmo quando o Estado enviou petição formal pedindo sua avaliação pelo critério de Minagten, Greg não se opôs e no tribunal de primeira instância foi questionado, você tem objeção à petição do Estado? E eles disseram, não, meritíssimo. Então, eu acho que qualquer argumento que ela faça de que não deveria ter sido avaliada sob Monotan antes de apresentar o aviso 174B fica realmente prejudicado pelo fato de que ela mesma concordou em ser avaliada pelo critério de Minagten, mesmo antes de apresentar esse aviso 174B. Excelências, se não tiverem mais perguntas sobre qualquer uma das questões, então o Estado se apoia em seu memorial e solicita a este tribunal que confirme as condenações e sentenças de Greg. Alguma pergunta para a senhora? Hartman? Obrigado, advogado. Obrigado. Excelências. Tudo bem, senhor Murphy? Quanto tempo eu tenho? Com a devida permissão do tribunal, gostaria de abordar alguns pontos rapidamente antes de passar para argumentos mais substanciais.
Acredito que foi o juiz Sullivan quem perguntou ao advogado se o legislador poderia ter feito isso. É possível que o legislador tenha pretendido que a prisão perpétua do subseção 2B para homicídio qualificado cometido por menores fosse com possibilidade de liberdade condicional, independentemente do lei de liberdade condicional. E o advogado respondeu, possivelmente. Acho que isso é muito revelador, pois pelo menos enquanto nós afirmaríamos que isso certamente indica que o legislador pretendia isso, mas nós afirmaríamos que o Estado agora admitiu, pelo menos, que há alguma ambiguidade quanto a se o Estado ou o legislador pretendiam isso ou não. E como acredito que o tribunal está bem ciente, no memorial que citamos, incluímos todos os cânones de interpretação quando o tribunal está interpretando a lei. E uma dessas regras é a regra da leniência. E a regra da leniência diz que, se houver uma distinção a ser feita, se houver uma lei ambígua e houver duas interpretações, a interpretação mais favorável ao réu é a que o tribunal deve adotar. E, neste caso, essa adoção seria de que a lei que foi alterada e estava em vigor no momento da sentença é que a sentença de Carly é prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional. Gostaria de fazer esse breve comentário e também, meritíssimo, gostaria de me dirigir a vossas excelências, gostaria de comentar sobre a invocação pelo Estado de Johnson v. State. Há dois pontos que realmente gostaria de destacar sobre isso e por que a invocação do Estado desse precedente é equivocada. Primeiro, acredito que foi o juiz Coleman quem destacou que isso foi decidido bem antes das emendas aos estatutos e possivelmente em resposta ao caso Miller. Mas esse caso envolveu uma audiência de sentença muito detalhada, conforme o caso Miller. Isso se diferencia porque não houve audiência de sentença, como no caso Miller. Houve, e uso esse termo de forma vaga, uma audiência de sentença, mas na prática foi basicamente uma argumentação sobre a pena. Neste caso, ao contrário do Johnson, não houve audiência de sentença. Acredito que Miller defende não só que certos fatores devem ser considerados pelo júri ou julgador ao decidir a sentença, mas também que não se pode apenas listar esses fatores e supor que serão considerados. Então, há um aspecto substantivo em Miller, mas também há um aspecto processual em Miller. Em outras palavras, o réu recebe o devido processo, a devida notificação e uma oportunidade adequada de abordar esses fatores de Miller. Neste caso, não houve qualquer notificação sobre o início da fase de sentença. Nem sei se antes do tribunal pedir ao Estado sua primeira testemunha de sentença, os litigantes sabiam que isso iria acontecer. Com certeza não vejo nada nos registros onde a sentença, a ordem de sentença ou algo assim, indicasse que isso iria acontecer. Mas, com certeza, a defesa não foi assegurado o devido processo para abordar esses fatores Miller. Então, nós argumentaríamos ou afirmaríamos que Johnson realmente não se aplica ao caso de Carly. Outro ponto a destacar, vou ler direto do nosso recurso. A invocação pelo Estado de Johnson v. State é equivocada. Segundo o Estado, citando seu recurso, este tribunal decidiu em Johnson que aplicar a seção 47.7.3 para sentenciar Johnson, que tinha 17 anos ao cometer homicídio qualificado, à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, após uma audiência Miller, não foi abuso de discricionariedade. Assim, conforme Miller, a seção 97.321.2b permitiu ao júri de Carly Gregg sentenciá-la à prisão perpétua sem liberdade condicional. De acordo com a seção 47.73d, que é a lei de liberdade condicional, mas somente depois de considerar os fatores Miller. No entanto, o julgamento de Johnson ocorreu em 2000, como eu acho que o juiz Coleman, o juiz Sullivan e talvez mais alguns outros juízes apontaram. O julgamento de Johnson ocorreu em 2000, quase 2 décadas e meia antes da emenda ao 97.321 do projeto de lei do Senado 2022 da nossa sessão regular da legislatura de 2024. E agora, se me permite, nós não abordamos isso no argumento inicial, mas gostaria de abordar os erros que alegamos e aos quais a defesa se opôs, e isso foi a introdução de crime e castigo. Resumo feito por Rebecca Kirk, que foi uma das conselheiras de Carly. Durante a réplica do Estado,
o Estado obteve o depoimento de Rebecca Kirk, que novamente foi uma das conselheiras de Carly, para fazer um resumo. Primeiro perguntaram quais livros Carly já leu ou leria e citaram vários títulos. Um deles era A Redoma de Vidro, outro era O Castelo e também havia Crime e Castigo. Curiosamente, o Estado não pediu para Rebecca Kirk resumir O Castelo ou A Redoma de Vidro. O único que pediram para Rebecca Kirk resumir foi Crime e Castigo. E isso foi apesar da objeção do advogado de defesa. Depois de apontar ao tribunal que não há prova de que Carly sequer leu o livro na época do julgamento. Agora, contestaríamos se isso foi realmente estabelecido. Acho que no contra-interrogatório, o advogado de defesa fez com que a senhorita Kirk admitisse que talvez ela tenha dito que iria ler, mas ela não tinha confirmado se leu ou não. Se ela leu o livro ou não, isso é irrelevante. O enredo desse livro era um enredo sensacional. Isso, conforme resumido por Rebecca Kirk, era sobre um assassino que usava um machado, que tentou alegar insanidade como defesa, conseguiu se safar e não demonstrou remorso nem arrependimento. Essa foi a síntese de Rebecca Kirk. Agora, não só afirmaríamos que essa foi um relato incorreto do que o livro realmente diz, mas, no mínimo, eram os pontos importantes que Rebecca Kirk lembrava sobre o livro. Não eram os pontos importantes que talvez Carly Gregg teria lembrado sobre o livro. Mas, seja como for, o único motivo pelo qual a promotoria queria que Rebecca Kirk resumisse aquele livro era porque a promotoria queria que o júri ouvisse aqueles detalhes sórdidos sobre o livro e associasse esses detalhes a Carly Gregg. Eles queriam que o júri pensasse, bem, se ela leu aquele livro, ela deve ter sido ela deve ter tido esses pensamentos, e ela deve ter tramado o plano de alegar insanidade depois de ler aquele livro. Era isso que a promotoria queria que o júri acreditasse, mesmo com a objeção da defesa. Agora, acredito que foi o juiz King e acredito que o juiz Coleman se juntou ao juiz King em uma objeção, no caso Jordan v. State, que foi uma decisão dividida do plenário deste tribunal, proferida em 2016, que foi analisando uma decisão do Tribunal de Apelações. O Tribunal de Apelações confirmou uma constatação de culpa depois que a promotoria foi autorizada a apresentar letras de rap. O Tribunal de Apelações confirmou a condenação e então a Suprema Corte ficou dividida igualmente 4-4. Novamente, acho que o juiz King apresentou uma objeção, o juiz Coleman, acredito, se juntou a essa objeção. E houve várias coisas que o juiz King citou em sua objeção. E acredito que o tribunal citou com aprovação o caso de Nova Jersey State versus Skinner. Na decisão em State versus Skinner, a Suprema Corte de Nova Jersey entendeu que as letras eram altamente prejudiciais e tinham pouco ou nenhum valor probatório, pois eram escritos expressivos e fictícios, e não tinham forte ligação com o tiroteio objeto da acusação naquele caso. Assim como neste caso, não há nexo entre o que o autor de Crime e Castigo escreveu e o que foi alegado que Carly fez. Não havia nexo, nem ficou comprovado que ela leu o livro. E eu quero ler uma citação, porque acho essa citação extremamente instrutiva no caso Estado contra Skinner. A dificuldade em identificar valor probatório em obras de ficção ou outras formas de expressão artística e pessoal é que não se pode presumir que, simplesmente porque um autor escolheu escrever sobre determinados temas, ele ou ela tenha agido de acordo com essas opiniões. Ninguém presumiria que Bob Marley, autor da famosa Eu Atirei no Xerife, realmente tenha atirado em um xerife. Ou que Edgar Allan Poe enterrou um homem debaixo do assoalho, como retratado em seu conto O Coração Delator, simplesmente por causa de seus respectivos trabalhos artísticos sobre esses assuntos. As letras, naquele caso, não deveriam receber tratamento diferente. Em resumo, rejeitamos que provas de um crime possam ser encontradas nas atividades artísticas de alguém.
na ausência de uma forte ligação entre os detalhes específicos da composição artística e as circunstâncias do crime para o qual a evidência está sendo apresentada. E eu iria além disso. Esse caso e esses casos que citamos em nosso memorial, incluindo Jordan v. State, Brooks v. State e United States v. Curtin, envolveram obras artísticas que o réu supostamente escreveu ou participou de alguma forma. No caso de Carly, a obra artística em questão é um livro que ela não teve absolutamente nada a ver com a escrita. Ela não escreveu esse livro. Ela não contribuiu com os temas encontrados neste livro. Portanto, nós argumentaríamos que a proposição citada pelo juiz King em Jordan v. State, pelo Tribunal de Jersey em State contra Skinner, pelo Nono Circuito em Estados Unidos contra Curtin, são ainda mais aplicáveis no caso em questão do que foram naqueles casos. Acreditamos que o tribunal errou ao permitir que o Estado apresentasse esse testemunho. Obrigado, Sr. Murphy. Caso não haja mais perguntas dos juízes. Obrigado, meritíssimos. Senhorita Hartmann. O Sr. Murphy não mencionou o argumento de crime e castigo durante sua apresentação inicial. Por uma questão de justiça, se quiser a oportunidade de responder a isso, o tribunal lhe dará alguns minutos. Com a devida vênia, excelências. Então, a maior parte do argumento do Greg sobre crime e castigo é basicamente sobre relevância e que qualquer relevância que isso tivesse era mais prejudicial do que probatória. Mas esse não é o padrão. O padrão, segundo regra 403, é se o valor probatório é substancialmente superado pelo risco de prejuízo injusto. Primeiro, a defesa precisa responder à questão da relevância. Sim, meritíssima. Então, não há nenhuma evidência de que a senhorita Gregg leu esse livro, correto? Eu discordo, meritíssima. Ela disse que contou à conselheira que queria ler o livro. Ela informou a conselheira que terminou a leitura. Ela disse isso. Onde está isso nos autos? Deixe-me ver se eu anotei isso exatamente aqui. Eu não tenho essa citação aqui no meu roteiro, mas está no nosso memorial. Eu argumentei esse ponto no memorial, então eu sei que citei lá. E basicamente Rebecca Kirk e Greg discutiram esses 3 livros antes das férias de primavera, e então eles saíram de férias. E então, na reunião logo após as férias de primavera, Greg disse para Rebecca Kirk que ela tinha terminado a leitura. Acho que por isso é justo concluir que ela leu o livro. Então, tenho certeza de que você está certo, tenho certeza de que isso está lá. Então, supondo que esteja, ainda faço a pergunta. Qual fato contestado neste caso, o fato de ela ter lido ou o relato de que ela leu esse livro, torna mais ou menos provável de ser verdadeiro? Acho que porque a defesa apresentou uma defesa de insanidade e chamou a doutora Clark para depor e testemunhar que Greg era inimputável por insanidade, segundo Menotan. Ele testemunhou que se baseou nas anotações de tratamento de Rebecca Kirk, e então o Estado chamou Rebecca Kirk para refutar a defesa de insanidade de Greg e refutar o testemunho de Clark sobre a sanidade dela segundo o critério de Minagtan. Então, é nossa alegação que isso é relevante. O estado mental dela, os materiais que ela estava consumindo, as conversas que ela estava tendo com a terapeuta dela, mesmo sobre esses livros clássicos difíceis e complicados, influenciaram o testemunho de Rebecca Kirk sobre o tratamento dado por Rebecca Kirk a Carly Gregg, até mesmo apenas 24 horas antes de Gregg ir e matar a mãe dela. Acho que as anotações de Rebecca Kirk sobre o tratamento, incluindo essa referência, são relevantes para a contestação do Estado à defesa de insanidade dela. E meritíssimas, mesmo que este tribunal entenda que Rebecca Kirk não deveria ter sido autorizada a testemunhar sobre o resumo de crime e castigo, mas eu acho que este é um exemplo clássico de erro inofensivo, porque Greg não foi condenado, porque Rebecca Kirk resumiu crime e castigo no tribunal. Ela foi condenada porque o Estado apresentou provas extensas e contundentes de que ela estava sã no momento em que matou a mãe e que cometeu o assassinato com intenção deliberada. Só alguns exemplos. Ela percebeu onde estavam as câmeras de segurança na cozinha. Ela escondeu a arma atrás das costas quando estava ao alcance das câmeras de segurança para que elas não vissem a arma. Ela cobriu o rosto da mãe com uma toalha após atirar 3 vezes a queima-roupa em seu rosto. Ela ligou para várias amigas e disse coisas como:
Eu estraguei tudo, não chame a polícia, coisas que indicavam que ela sabia que o que tinha feito era errado. Ela até pegou o celular da mãe no balcão logo depois de matá-la, digitou a senha correta, acessou o celular, encontrou as informações de contato de Heath e mandou uma mensagem para ele perguntando quando ele chegaria em casa, fingindo ser a Ashley. Isso e vários outros exemplos provam que Greg matou a mãe dela de forma premeditada, mas mais importante ainda, que ela entendia a diferença entre certo e errado quando matou a mãe. Então, ela era considerada sã segundo o critério de Minagten. Portanto, independentemente do resumo de crime e castigo, Greg seria condenada, e este tribunal deve confirmar suas condenações e sentenças. Obrigada, Excelências. Obrigado, advogado. O tribunal aprecia seus argumentos e irá considerar este assunto, proferindo a decisão no devido tempo. Está encerrada a sessão.